Essa lâmina que a gente vai ver agora é uma lâmina que também recebeu uma coloração diferente daquela coloração de rotina. Aqui a gente tem uma lâmina corada com a técnica que a gente chama de DRH, Del Rio Ortega, que é uma técnica que utiliza entre uma mistura de corante e sais de prata e que vai deixar então a nossa lâmina mais escura. Por que usar impregnação por prata aqui? Porque o que eu quero destacar com vocês nesta lâmina é a presença de um tipo de fibra de tecido conjuntivo propriamente dito, que são as fibras reticulares. Estas fibras elas são produzidas, elas são formadas, aliás, por um tipo de colágeno glicosilado, que é o colágeno do tipo 3, e que não cora com hematoxilina e eosina. Então, a gente precisa usar impregnação por prata se a gente quiser ver esse tipo de fibra, que são as chamadas fibras reticulares. O órgão que a gente tem aqui é um linfonodo. Vocês vão estudar bem a estrutura desse órgão na histologia 2. É um órgão do nosso sistema linfático. E os órgãos do sistema linfático, eles têm essa característica de ter uma boa quantidade de um arranjo, de um arcabouço, que a gente chama dessas fibras reticulares, porque elas apresentam uma espécie de uma rede mais frouxa e mais flexível e que é bem características de órgãos que mudam fisiologicamente de forma e até mesmo de volume conforme a atividade que esses órgãos realizam. E como aqui a gente tem basicamente células isoladas formando o órgão, vocês vão ver que o linfonodo ele é basicamente formado por cordões e aglomerados de linfócitos, a gente precisa dessa rede para sustentar essas células na estrutura do órgão. Tá? Mas tudo isso é assunto da histologia 2. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Essa rede que vai sustentar tudo isso que vocês vão enxergar lá adiante. Então, a gente tem uma cápsula de tecido conjuntivo propriamente dito que envolve todo o órgão, e aqui a gente também vai ter, além de fibra reticular, fibra elástica, fibra colágena. Essa cápsula ela vai emitir algumas projeções para o interior do órgão, por isso que a gente vai ver de vez em quando uns pedacinhos, ó, mais intensamente corado. Esses feixes aqui são projeções dessa cápsula de tecido conjuntivo que penetram, então a gente vai ver essa massa mais densa. Mas o que eu quero que vocês percebam aqui, ó, se a gente ampliar mais um pouquinho, é que eu tenho toda uma rede, toda uma trama, de vez em quando formando um envolvimento em regiões mais circulares. Aqui eu vou ter um preenchimento de células de linfócitos, mas que eu não enxergo aqui porque a coloração não é para linfócito, a coloração é para fibra. Tá? Eu vou ter também regiões com menos fibras, onde eu tenho células dispostas de uma maneira mais frouxa e também pela própria fisiologia do órgão. Mas, se eu ampliar, eu vejo que eu tenho todo ele formado, né, ou sustentado por uma rede de fibras. Essas são as fibras reticulares. Dá bem para a gente relacionar, né, fibra reticular formando uma rede. Se eu amplio um pouco mais, perde a resolução, né? Não fica tão bom da gente enxergar. Mas eu quero que vocês vejam, então, aqui a diferença do que a gente viu antes. Lá no mesentério, uma fibra colágena mais espessa, né? Uma fibra elástica, delgada, mas bem longa, que quando se ramificava formava uma bifurcação de ramificação. E agora vejam a ramificação desse tipo de fibra aqui. Ela também é bastante delgada, mas ela se ramifica demais. Ela forma uma tela, onde vai, né, manter a sustentação. Todas essas regiões mais escuras aqui, ó, é onde a gente teria, né, as células dispostas em cima dessa rede de fibras colágenas. De fibras reticulares. Tá? Então, é bem fácil aqui a gente identificar a presença dessas fibras no órgão, né? Porque é todo esse arranjo básico que a gente tem no fundo de sustentação. Esses feixes, então, mais densos são daquela cápsula de tecido conjuntivo que penetra, mas a gente consegue ver impregnado por prata com essa coloração mais escura toda essa rede de fibras. Olha só, deixa eu ampliar aqui que tá bem bonito, aqui também tá, ó. Deixa eu ver se aumenta. Ó, toda essa rede de fibras reticulares presentes, então, aqui
neste órgão que é o linfonodo, ok? Então, aqui a gente vê mais um tipo de fibra do tecido conjuntivo propriamente dito, as fibras reticulares.